Gravando já. Compartilhar. Sons ok. Embaixo tem. Hoje, 15 de quanto? 15 de maio, né? 2020. Estamos começando aqui já as nossas aulas. A partir de agora nós estamos qual que é o 13º encontro, né, Alan? Creio que seja esse mesmo, acho que é. 13º encontro, já anota aí que nós vamos estar... Vou colocar no 13º, acho que até o final de semana eu vou colocar as questões da parcial do segundo bimestre. Que aí fica melhor, né? Já para começar a fazer os questionários, né? Bom, encontro 13, estou só me organizando aqui que não saiu minha tela de baixo. Deixa eu ver como é que... Se fui mexer aqui na tela, o negócio não... Ok, terceira. Beleza, voltou. Bom, 13º encontro, já estamos fazendo as nossas gravações, né? Já foi avisado a questão da imagem, nome, estamos só com a LAM. Que mais? A avaliação do primeiro e segundo está ok. Já vou colocar na parcial 2, no 13º encontro, que é o encontro de hoje, tá? Então, até final de semana mais tardar, vou mandar no e-mail, Alan. Mas já fica aí, vou colocar algumas questões lá. E a oficial, o pessoal já comentou já sobre o oficial, já? Por enquanto não. A coordenação não sabe se vai ser presencial ou online ainda. Estamos aguardando aí as orientações para poder iniciar. Eu acredito que na parte de julho, por aí já, junho, aliás, terminando esse mês agora de maio, deve ter já alguma orientação, né? Deixa eu ver o que mais. 15/5, gravação ok. Print da tela eu já vou tirar contigo, você já está aqui. E aí, aqueles que forem chegando, a gente vai organizando. Essa parte do direito administrativo, eu estou avançando na questão da responsabilidade civil do Estado, que é algo, não sei se você está olhando aí nos concursos, é algo que está caindo tanto na primeira fase de constitucional, como também na área de civil e administrativo, né? Tenho pego aí os exercícios de administrativo, constitucional e civil, tem sido bem pedido, principalmente na primeira fase. Segunda fase, vou ligar o vídeo aqui, Alan, esqueci. E a segunda fase, se você vai fazer cola, segunda fase. Eu tô vendo entre administrativo e penal, processo penal. O administrativo, ele é bem... Você chegou de olhar as provas lá? Ainda não, mas eu tava vendo um exercício de concurso e questões discursivas, não é tão complicado. Uma coisa é legal de se estudar. A prática dele, de fazer também a petição, tudo é bem prático, bem mais acessível, né? Aquele doutrinador que a gente usa, o Masa, ele é insistente. Se você mandar um e-mail tem o site dele, se enviar e-mail, alguma coisa, você vai ver que ele insiste mesmo. Ele vende, logicamente, alguma parte do material dele, né? Mas ele tem a parte tanto da primeira como da segunda fase.
Vamos avançar então nos nossos estudos, dar uma relembrada da aula passada, e aí a gente já vai trabalhando, né? Tá na sequência dos slides. Eu vou terminar esse slide para voltar à sequência normal. Vocês têm também, né? E aí depois a gente dá uma atenção, acredito aí finaliza, vai ser a 13, 14, 16, são 4 aulas, né? E aí já vem a parte de, acho que lá pela primeira semana de junho, que for, a gente faz um geralzão de toda a matéria do segundo bimestre, né? E, se necessário, a gente dá uma puxada no primeiro, até para dar uma compreendida no toda a parte de que a gente estudou, parte de princípios, essa segunda parte que pega o de regimento mesmo, né? O de regime da administração pública e conjunto agora o do direito de responsabilidade estatal. Então, relembrando a aula passada, a gente falou os tópicos da teoria objetiva e da teoria subjetiva. Nós fixamos alguns artigos que eu quero que você, a partir desse momento, anote também, né? Acredito que será de extrema importância para a gente, principalmente para a nossa parcial. Então, como vocês já estão aqui com a gente, né? No finalzinho eu volto a comentar, mas aí a nossa parcial o artigo 37, anote aí, artigo 37, parágrafo 6º. Esse é um artigo que a gente sempre vai estar discutindo, relembrando, quando falar de responsabilidade do Estado. Que mais? A gente vai praticar algumas questões hoje, né? Teve algumas novidades aí durante a semana. Se der no segundo horário, a gente vai comentar também, tá? Aqui está um quadro do próprio professor Massa também, da obra dele, fonte, né, que é de consulta básica nossa. Questão do ato, dano e nexo causal. E a teoria adotada, que é a regra que é da teoria objetiva dessa responsabilidade do Estado. A gente vai ver algumas exceções, e dentro das exceções, a divergência dentro da própria jurisprudência, tá? 37, parágrafo 6º, já repeti várias vezes, já vou anotar aqui também. Vai estar lá nas nossas questões, né? Tanto da parcial quanto da oficial. Ainda hoje, não se preocupe, comentarei também já sobre as nossas questões, onde que estarão, né? Os questionários já do segundo bimestre, que eu sei que vocês estão atenciosos. Outro artigo também, 37, parágrafo 6, a gente discutiu e vai detalhar mais. Pessoa jurídica e direito público, direito privado, prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes na qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso. Sobre o direito público, a questão da prestação de serviço, que a gente já vai relembrar, e a questão também a responsabilidade do Estado para com o terceiro dentro da ação dos seus agentes, né? É uma responsabilidade objetiva, e se o Estado, e é isso que a gente vai discutir hoje, é a questão regressiva contra o servidor, aí essa responsabilidade do servidor para com o Estado é uma responsabilidade subjetiva. Então a gente vai focar bem nessa discussão, mas eu já quero pegar o outro artigo, falei que são dois importantes para nós, um da Constituição e outro do Código Civil. O Código Civil é o artigo 43, e aí eu vou falar 43 seguintes, mas o 43 é o que taxativamente fala da responsabilidade civil do Estado, né? Pessoa jurídica de direito público interno são civilmente responsáveis. Muda alguma coisa? Muda. Primeiro que a Constituição nossa é anterior, de 1988, e o Código Civil de 2002, com vigência em 2003. Mas ele é pouco mais limitado. Ele diz, pessoa jurídica de direito público interno, civilmente responsável por atos de seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo com os causadores do dano, se houver por parte destes culpa ou dolo, tá bom? Vão me avisando aí, fiz todos os testes essa semana na questão do som, qualquer coisa é só me falar, tá bom? Anotaram os dois artigos aí? Quem está comigo agora? Alan, Lauro, Sara e Tiago.
Dois artigos importantes, falamos bastante na aula passada. E vamos avançar hoje para aproveitar essa sexta-feira, que eu sei que está todo mundo aí querendo prosseguir no estudo, né? Bom, vamos lá. A questão da teoria objetiva, sempre eu tenho trabalhado muito com os precedentes, é uma forma que a gente tem de sempre trazer a teoria e a própria prática. Dentro dessa prática, a gente trazer aí os julgados. Então, teoria objetiva já era, vamos dizer assim, uma discussão do Supremo Tribunal Federal, mas o que se pauta muito é a questão da responsabilidade dos concessionários, permissionários, né? Que é essa parte taxativa do 37, parágrafo 6º, que diz, ó, pessoas de direito privado prestadoras de serviço público. A gente vai discutir bastante isso hoje, já fica um REX, né? É muito novo o REX, 59.1874, né? Mas ele é bem pontual, a responsabilidade do Estado, cita o 37, parágrafo 6º, cita a questão da concessionária, permissionária de serviço público, né? Fala da questão de ser objetiva. Quando a gente coloca que ela é objetiva, ou seja, ela independe do quê? Da vítima demonstrar dolo ou culpa, né? Então, o que interessa é o dano, o que interessa é o nexo de causalidade. Se o agente veio a causar o dolo ou culpa, veio a causar o dano por dolo ou culpa, isso não interessa na responsabilidade objetiva. E o que demanda muito hoje, na verdade, é o nexo causal, né? É o nexo de causalidade. Lógico, a gente pegar os elementos, o ilícito, né? O ilícito, o nexo e o dano, fecha os requisitos, né? E nós estamos colocando que a regra geral do 37, parágrafo 6º, é uma responsabilidade objetiva, ou seja, independe a vítima demonstrar o dolo, né? Já discutimos aqui bastante 37, parágrafo 6º, né? Teoria objetiva, e aqui é um ponto que nós paramos na aula anterior, e a gente vai destrinchar, que vai ser uma das perguntas que vai estar lá na nossa parcial e na oficial. Responsabilidade do Estado, regra, ela é objetiva, independe da análise de protocolo, pelo risco administrativo. O que quer dizer isso? Quando nós afirmamos que é pelo risco administrativo, realidade, teoria, significa que o Estado ele poderá alegar algumas formas de excludente. Então, isso vai estar lá para marcar a alternativa correta. Responsabilidade do Estado objetiva na modalidade do risco integral. O que é risco integral? Significa que o Estado ele pode alegar alguma das excludentes, culpa exclusiva da vítima, força maior, né? E esses pontos eu quero que você anote agora, né? Então, quem está comigo aí já vai ter esse privilégio. Aliás, já está tendo, né? Nós estamos tendo daí na questão da temática das avaliações. E, logicamente, estamos aqui de parabéns por estar, neste momento, sexta-feira, todos aqui reunidos. Quem for ver, né? O vídeo depois pela internet. Sempre também. Bom, vamos lá. Por que a gente está distinguindo teoria, responsabilidade objetiva e risco administrativo? E já já nós vamos ter uma outra teoria, e isso eu tenho muito debatido essa semana, que o direito administrativo ele é cheio de teoria, né? É cheio de conceitos. Falando logo no início com o Alan, é uma prova boa de segunda fase? A primeira é o geralzão, a segunda fase é uma prova boa. Dá para delimitar, né, a questão das ações, a questão do tema, né? Mas é cheio de conceitos. É interessante saber que a gente falou daquele decreto 200, né? A lei de processo, que tem vários conceitos. É importante para quem for fazer a segunda fase ter, porque vai ter o VADMEC, né? Ter esse conhecimento. Tem o dicionário de direito. E é para facilitar mesmo, na hora da gente fazer os estudos,
pegar e ter esse conceito. Então, eu tenho que falar de responsabilidade objetiva, tenho que falar também pela teoria, pelo modelo do risco. Mas é a outra teoria. Já observar que a questão do risco integral, a teoria é diferente do risco. Estado, ele não, Estado, quando eu digo União, tá? Não poderia alegar nenhum tipo de prudente. Ou seja, causou dano, né? Os exemplos não usados, o precedente que a gente trabalhou muito foi daquele caso do recente, era um precedente. E aí o STJ estava lá analisando o dano moral, primeira instância no era R$ 3.000, para no STJ, né? Esse foi um dos motivos, né? A questão que na prática isso é muito importante, quando buscar em parecer, tá? Que trabalha muito na gestão da ação de manifestação, né? Do risco, tá? Né? Então, e outro ponto bem prático esse caso que eu lembrei, tá? Caso do sair e teve um caso, um rapaz que foi sair da universidade, então, pegou na rua, né? Ele bateu na roda e entrou, funcionou também. Então, são várias situações que o Estado vai alegar em sua defesa, seja seja motivo de força maior, né? Quando o Estado faz isso, faz o seu contraditório, fundamento teórico, que é um risco administrativo. Esse é um ponto que eu quero sintetizar. Né? Vai estar na sequência do exercício. Pagamento de indenização não precisa de comprovação de culpa, sempre que disser isso, então a responsabilidade é o quê? Objetivo. Né? E existem exceções ao dever de indenizar. Essas exceções nós chamamos de risco administrativo. Anota, fixa aí. Responsabilidade objetiva. A questão dos agentes também é importante, porque, né, o serviço público, né? Então ali eu coloquei, responde pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, né? Uma questão que é muito comum perguntar é se ele estava fora do exercício da função. Já vai ter uma outra teoria na sequência, que fundamenta também o motivo pelo qual, quando pergunta lá questão de livro, né? Exame de ordem. O investigador o policial estava de folga e veio cometer um homicídio. O Estado responde por esse homicídio. A responsabilidade ele tem que estar durante o exercício, não tem que estar, o Estado ficaria responsável. Aí sim, pegar. Então, sempre estou lembrando quando eu falo Estado, União, Estado, território, né? Então, sempre as pessoas jurídicas, né? Importante sempre, e aí já a gente pode esse poder que alguns chamam de poder de polícia, mas como nós estamos falando
você já anota aí. Porque sempre tem vindo de polícia. Chamam de dever, chamam só de polícia, mas e outros mais concurso chama de o dever administrativo, o poder de fiscalização. Né? Sempre quando trabalha com responsabilidade do Estado, vem questão de princípios, né, de legalidade, princípios de moralidade, sempre vem a questão também da polícia. Que em decorrência desse exercício, muitas vezes pode acontecer tanto, né? Seja uma fiscalização ou não, ação ou omissão, né? Pode ser alegado, né? Nas áreas de fiscalização ambiental, trânsito, tributária, né? Então, aqui eu só fiz essa observação para objetivo, depende da atividade, mas a prestação de serviço, o exercício do poder de polícia, isso é o essencial, tá? Então, a gente materializa esse exercício de poder da administração por meio de comum a gente ver e enxergar as fiscalizações, tá? E aí, fecha um parênteses, geralmente a gente comenta também dessa fiscalização, a gente já comenta sobre a questão do abuso de autoridade, né? Porque na discussão do Lula, pegasse para a fase do direito administrativo, mais que ele tipifica na parte de crime, mas a ideia do abuso de autoridade também exerce, trabalha muito esse e, consequentemente, também na responsabilidade civil, faz responsabilidade civil. Então, fica aqui para anotar, estou anotando aqui também, tópico importante aí, a questão do exercício do poder. Todo mundo esteve lá, caderno, quadrinho, né? Eu já estou dando as dicas, hein? Está comigo aí. Alan, Amanda, Érica, Paulo, Sara, Silvio. Fazendo já aí as regras. O que mais? Prestador de serviço público, já pensando, já falando, né? Tem aquelas empresas. A pegadinha é pessoa que está prestando serviço. É bom lembrar aquela questão. Empresa pública, elas terminam, eles natureza jurídica. Questão de responder enquanto prestar o serviço. Pode falando. Direito de regresso. Isso é importante. É importante. Olha a afirmativa. Você colocar já esses slides. Acredito que a vocês tá, mas ele está atualizado em 12 passado, né? É o colega não colocando aquele grupo, não. É, mas o nosso meio de tempo certo. E, né? Então, quem não tem, está na sequência do que pode adquirir, tá legal? Estou mexendo nele já, estou atualizando. Qual vai ser afirmativo? Professor, o áudio não tá dando para escutar nada. Tá, cortou? Tá travando muito, tem quase 10 minutos já. Tá me ouvindo bem? Melhorou. Eu tirei
Tá conseguindo ouvir? Tá baixo? Tá alto? Aqui ficou bom aqui. Tá ok? E a turminha aí, o restante aí? Falei comigo. Amanda, Érica, estão ouvindo bem aí? Sim, agora melhorou. Eu fico no chatzinho aí, ó. Quem tiver alguma pergunta aí, pessoal, eu deixo ele aberto aqui. E aí, se vocês tiverem também alguma pergunta, alguma coisa, vão postando aí, tá? A gente não tem acesso ao chat. Ah, é verdade, vocês me avisaram isso, verdade. Bom, já tirei o fone. Às vezes eu tenho usado três aplicativos que a gente tem usado. Pelo mestrado, 2 professores, a gente voltou à aula também online, usa o Google Meet. Sempre dá algum problema de som, mas o Zoom comprado e esse que a gente usa aqui, que é o Team, é excelente. Pelo menos para nós aqui, tá? Mas vão me avisando aí, vai me falando. Anota o que vai ser objeto do questionamento que vai estar lá. Vai estar assim, está na sequência aí, afirmativa, né? Marca a alternativa correta. Então, a responsabilidade do Estado, regra, ela é objetiva, ou seja, sem análise de dolo ou culpa, ou seja, a vítima não precisa provar o dolo ou a culpa, bem como o agente causador do dano responde subjetivamente e regressivamente para com o Estado. Essa afirmação, ela é certa? Ela está correta? O que vocês acham? Responsabilidade do Estado é objetiva para com o terceiro, mas se ele for acionar regressivamente, esse é o ponto que a gente está pensando agora, o agente causador do dano, ele tem que provar que o agente causador do dano agiu com dolo ou culpa. Então, isso é muito importante. Tem alunos, esse dia a gente está trabalhando dentro das secretarias, e um deles foi Néis. Então, ele é agente, enfim, ele é um servidor do Estado. Ele falou, teve lá uma ação, tudo, o Estado foi, né, fizeram uma ação indenizatória, responsabilidade civil. Será que tem perigo de eu sofrer alguma ação? Eu falei, olha, como que foi a situação? Você agiu, estava na visita da função? Sim, estava na visita da função. Aconteceu, foi uma batida de veículo, um acidente. Mas eu quero saber se eu respondo ou não. Né? Eu falei, olha, se você estava agindo, né, corretamente, não agiu com dolo, você não tinha interesse de causar o dano, nem por negligência, imprudência ou imperícia, o Estado, se ele acionar você para pagar, porque ele vai pagar, que a responsabilidade do Estado independe de análise de dolo ou culpa. Mas se o Estado regressivamente vier buscar a indenização contra o agente, ele tem que demonstrar na ação regressiva, que alguns aceitam ainda no novo CPC a denunciação à lide, mas há uma discussão desse tópico dentro do mesmo processo. Acho que eu comentei com vocês que nesse meu tempo que eu tenho dentro da parte da administração pública, fazenda pública, eu vi um caso, na verdade, judicial, que aceitou a época, era 2010, mais ou menos, mais 10 anos, era no Código Antigo, né, de processo, e se aceitou à época uma denunciação à lide do agente que era o que tinha causado o dano. Mas já naquela época já se discutia também a necessidade de provar o dolo ou culpa do agente, tá? Já era discussão, né? Então, anotaram aí? Então, qual que é a afirmativa? Responsabilidade do Estado é objetiva. Caso houve uma ação regressiva contra o servidor, ele vai ter que provar o dolo ou a culpa do servidor. Então, ele é objetivo, o Estado, para com o terceiro, e o agente causador do dano é subjetivo para com o Estado regressivamente. Em outras palavras, a vítima não precisa provar o dolo ou culpa para o Estado indenizar, basta o ilícito, basta o nexo de causa
basta o dano, né? Então, tem o ilícito que ocorreu, nexo causal e dano, né? Enquanto que, se o Estado aciona o agente, o servidor que veio para causar o dano, ele tem que provar que esse servidor agiu com dolo ou culpa. Então, objetivo para acontecer e o agente subjetivo para com o Estado. Isso é muito importante, pessoal. Básico para nós e vai vir aí, né, no exame de ordem, a maioria está se preparando para os concursos, né? Que mais? Vamos lá. Vão perguntando, vão falando, hein? Alain, me avisa aí, pô. Ficou 10 minutos lá sem som, o que aconteceu? Tem que me falar aí, hein? Que às vezes é o programa que já não reconheceu o microfone, tá? Tá ouvindo bem? Estão ouvindo bem aí, pessoal? Dá para ouvir tranquilo agora. Tudo bem. Tá ouvindo bem aí, Sara? Tá ouvindo, Sara? Tô ouvindo. Anotem aí, eu falei que no direito administrativo tem muitos conceitos, né? Muita teoria. E uma das teorias que eu estava analisando junto lá com as questões do exame, das provas, do exame de ordem, né? Fala muito na teoria da imputação. Teoria da imputação. Otto Dierck, um alemão, ele cria no direito alemão essa chamada imputação e nós adaptamos aqui na responsabilidade estatal. Como tem vindo muito nos julgados, eu até trago um julgado do STJ, aí, se eu não me engano, vai do STF, deixa eu ver. Na sequência eu coloco, é do STJ, é o RESP, né? Então, anote aí esse raciocínio. Primeiro, nós já falamos que, pela teoria, quem que responde para com o terceiro é o Estado, e não a pessoa do agente. Então, esse raciocínio de acionar o Estado e não diretamente o agente, a doutrina fundamenta na teoria desse alemão, na teoria da imputação. Então, olha só, nós falamos em responsabilidade objetiva, teoria do risco administrativo, quando o Estado ele pode alegar alguma excludente de licitude, a gente vai discutir já já, e todo esse fundamento de que eu não posso acionar diretamente o agente, mas sim o Estado, o Estado, não sei autarquias, também tem uma teoria que fundamenta. E no direito administrativo, o que mais tem é teoria. Teoria, princípios e conceitos. Então, já vai mais uma aí, mais uma questão, né, que é a chamada teoria da imputação volitiva. Em outras palavras, o senhor sabe que eu adoro, né, o processo civil brasileiro, né? Mas aqui agora a gente está com essa, bem que eu estou com uma técnica de processo que é bem interessante. No segundo horário eu vou discutir um pouquinho com vocês temáticas também voltadas para a administração pública, já que eu sei que vocês estão vendo direito internacional público, né? Fica aí a sugestão, ela me falou, acho que a Lorena deve estar adotando com vocês. Esse aqui é o professor do mestrado, o senhor Valério Mazzuoli, se não ouviram falar, né? Direito internacional público, né? Muito bom também, na hora aí de vocês prepararem, né, os estudos. Mas, logicamente, que você sabe que eu sou mais um processualista, né? Então, do processo civil e adaptando sempre nas áreas da administração pública, tributária, enfim, né? E esse aqui, trabalhista, né? E esse aqui é o professor Araquém, para quem gosta de direito. Feito esse parêntese, já anotou aí, né? Já anotei aqui, imputação volitiva. Otto Dierck, né? Questão também
a responsabilização do Estado se o dano for causado pela gente fora do exercício, nós falamos isso, né? Tem que estar no exercício da função, aquele exemplo básico lá que a gente vai ver ali nos exercícios do agente que cometeu um ato ilícito, mas estava de folga, não estava cumprindo, né, não estava no exercício da função, o Estado não vai responder. Quem responde é ele, né? Obviamente. Vamos ver esse resto aqui, porque às vezes o aluno fala, mas a Enéas está criando aí umas teorias doidas, eu nunca ouvi falar. Então, você pode observar que não é um resto tão antigo, né? 15.244.466 de Santa Catarina. Não. Quando eu indico, pessoal, quem já foi meu aluno sabe, eu sempre indico um precedente, um julgado. A gente gosta muito de trabalhar com a análise de julgado, né? Mas que aqui a gente só coloca para vocês vão no site do STJ, entra na jurisprudência, coloca o número lá e olha o inteiro teor, tá? Para você ler. Eu coloco a ementa só para vocês terem uma sugestão. Esse caso aqui é muito simples para nós processualistas, por isso que eu abri aquele e não fechei aquele parênteses. Na verdade, é a questão da legitimidade, né? Então, propor a ação em desfavor do Estado, polo passivo, União, Estado, autarquias, é a legitimidade passiva para nós, né? Pela teoria volitiva, né, da imputação, é imputar, ou seja, acionar aquele que é o responsável direto, né? No caso, o Estado. Esse aqui é um exemplo que envolveu dano ambiental, o Ministério Público Federal moveu ação contra o servidor. Aí o ministro está falando, de acordo com a tradicional doutrina da organização administrativa, isso é ementa, imagina o voto, né? É dizer a teoria da imputação volitiva. Isso aqui vai estar no exame de ordem, Alan, aquele domingão lá, fazendo a prova objetiva, viu, Sara? Vai estar lá, tratando-se da teoria da imputação volitiva. Você vai, poxa vida. Jurista alemão Otto Birk, os atos praticados pelos agentes são imputáveis à entidade pública que o alberga. Em outras palavras, se você está no exercício da função e venha causar um dano, o terceiro vai acionar, né, o Estado e não você. Tranquilo até aí? Anotaram? Atentos, porque já estou dando aí as dicas, né? Beleza? Precedente já, ok. Bom, princípios a gente já falou muito, né? Então, quando fala em responsabilidade do Estado, lembra muito. Legalidade, igualdade, questão dos requisitos, né? O ato lesivo, né? Isso aí para nós já é o básico, né? Princípios por princípios, já estudamos vários do LIMP, principalmente, que são aqueles que estão no 37, parágrafo 6, né? Agora, fecho um parênteses que abri lá atrás, quando eu disse que a responsabilidade civil do Estado ela é objetiva pelo risco administrativo. Não foi isso? Então, a afirmativa que vai estar à frente é, e assim vai estar lá também nas nossas avaliações, ó. A responsabilidade objetiva a responsabilidade do Estado civil é objetiva pelo risco integral ou pelo risco administrativo. Para marcar correta, risco administrativo. Uma delas vai estar errada, vai estar escrito risco integral. Por quê? Porque a regra da teoria da responsabilidade civil do Estado é objetivo pelo risco administrativo. O que quer dizer isso? Significa que o Estado ele vai se defender. Então, ele teve o caso lá vamos dizer, da viatura que veio a colidir com uma vítima, Josefina. Mas as testemunhas, e tinha lá a câmera filmou, tudo, elas provam que a Josefina, na verdade, ela pulou em frente do carro, ela queria cometer um suicídio, e veio a falecer. Então, o Estado vai alegar que a vítima, a culpa foi exclusiva dela. Essa alegação
nós fundamentamos o chamado risco administrativo. Por quê? Que se fosse pela teoria do risco integral, o Estado não poderia alegar essas excludentes de licitude. Porque o próprio nome já diz, risco integral. O que é isso? O Estado sempre teria que arcar com dano, sempre teria que indenizar. Olha, está lá, teve um acidente, causou dano, independente se teve força maior, se teve culpa da vítima, o Estado vai ter que indenizar. E não é essa a teoria que prevalece. A gente vai ver algumas exceções, tá? A regra do 37, parágrafo 6 da Constituição é teoria objetiva pelo risco administrativo. Beleza? Isso é importante, hein, pessoal? Tem alguma dúvida aí? Pergunta. Alain, Amanda, Érica, Lauro, Sara, Tiago, Wilder. Alguma dúvida? Muito bem. Várias perguntas, eu escutei algumas, depois no final vou respondê-las. Para frente aí, olha lá. E o que é essa teoria do risco integral? Nós não aplicamos no Brasil, a doutrina fala que não há, né, num país moderno essa teoria, ou seja, o Estado sempre arcar, né, com todos os danos que viessem os seus agentes a ocasionar, né? Seria um verdadeiro Estado indenizador universal, né? Ou seja, sempre arcando com indenizações. Só abrindo um parênteses, eu nem coloquei na tela aqui, mas foi uma medida provisória que saiu essa semana. Uma medida provisória onde discute o momento que nós estamos vivendo, né? E a responsabilidade dos administradores, né? Você tinha avisado pelo... Desculpa, é que eu não estava vendo... Olha, você tinha falado via o WhatsApp. Não... Deixa eu ver aqui, um dos grupos que é uma medida provisória em que estão discutindo a questão da responsabilidade dos agentes, né, dos servidores, nas ações decorrentes do momento agora que nós estamos vivenciando, que é a pandemia, né? Deixa eu só ver o número dela, medida provisória 966. Medida provisória, deixa eu ver. Responsabilização dos agentes públicos, isso mesmo, durante a pandemia, né, que a gente está vivenciando aí. A medida provisória de... Deixa eu ver, hoje são 15... Não, isso aqui foi de quarta-feira, dia 13. Então, quem quiser anotar, só abrindo esse parênteses aí, que a gente está falando, né, de responsabilidade do Estado, e essa medida provisória, CMP 966, 13 de maio de 20, responsabilização de agentes públicos por ação ou omissão em atos relacionados com a pandemia da Covid-19. Só para vocês entenderem, vou ler só o primeiro artigo, depois a gente pode abrir uma discussão no segundo horário aí. Os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados. Agentes, olha só, na esfera civil e administrativa, se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro pela prática de atos relacionados direta ou indiretamente com as medidas de... Aí fala, enfrentamento da emergência, combate a efeitos econômicos, né? Medida provisória número 966, 13 agora. Bom, fecha parênteses. Por quê? Como nós estamos aqui observando, o Estado não é um indenizador universal, né? Então, não vai todas as ações que tiver dolo ou culpa ou dano causado pelo agente, né? Venha a ser responsabilizado. Bom, tem algumas exceções, eu até coloquei aqui, por exemplo, acidente de trabalho, né? Ou seja, uma relação com o ente público, seja funcionário, contratado, né, servidor. Bom, se é um acidente de trabalho, tem como você, vamos dizer assim, afastar a indenização, né? O direito.
Alguns doutrinadores falam também do DPVAT, ou seja, são dois exemplos, alguns também falam lá de danos nucleares, eu achei meio distante. Esses me parecem mais práticos, a questão do DPVAT, simples prova do acidente, dano independente da existência de culpa, haja ou não, responsabilidade do segurador, e a questão do acidente do trabalho. São dois exemplos que a maioria doutrinária traz como exemplos aí do risco integral, ou seja, o Estado sendo acionado, ele não tem nenhum excludente para afastar uma indenização pelo acidente de trabalho ou do seguro. Enfim, parece distante, mas, né? Na questão do dano ambiental, semana passada, também uma das discussões nossa foi a questão do Tribunal de Contas, né? Onde eu falei de uma representação de natureza interna, que é, né, o Tribunal de Contas, ele observa esses atos de gestão, né? E a representação de natureza interna tem que ter defesa, manifestação de defesa do gestor. E uma tese que estava sendo criada foi a da responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, ou seja, todas as vezes que tiver um dano no meio ambiente, o gestor estadual, municipal, União, dependendo da região, teria que responder independente de discutir dolo, culpa, enfim, para com a coletividade. Bom, prevalece, e essa foi a pesquisa que eu realizei, há uma divergência. A gente pegar o STJ, ora fala objetiva, ora fala subjetiva, né? No STJ há divergência, somente de julgados 2010, 2007, ali, que veio até hoje sendo seguido, tá? Mas, para fins de concurso, o MASA diz, aplicação da teoria do risco administrativo, né? Ele fala o dano ambiental, risco administrativo e não risco integral, né? Ou seja, seguir a regra geral, né? O que fica a discussão é se é uma responsabilidade objetiva, independente de análise de dolo ou culpa, ou subjetiva, com a necessidade de dolo ou culpa. Agora, prevalecendo a do risco administrativo, ou seja, pode alegar, né? O Estado pode alegar excludentes, pode ter sido culpa de um terceiro que estava ali, que veio causar aquele dano, força maior, né? Coloquei até alguns julgados aqui, esse do ministro João Otávio, não é recente, né? Mas abrindo essa discussão de responsabilidade objetiva e subjetiva. Nesse julgado, o STJ falando da responsabilidade civil do Estado por omissão, no caso, sendo subjetiva, em se tratando de responsabilidade por dano ao meio ambiente. Então, atenção, né? Estamos falando que a regra do 37, parágrafo 6º da Constituição é a responsabilidade objetiva pela teoria do risco administrativo. Aqui é uma exceção que o STJ traz, há outros julgados contrários, falando que e segue a regra geral objetiva, mas nesta hipótese há uma divergência, tá? E o pior é que a divergência, eu acho que eu até comentei com vocês é dentro da segunda turma, não há uma divergência de turmas dentro do STJ, primeira com segunda, enfim, aonde poderíamos fazer lá dentro o chamado embargos de divergência, né? Para buscar uniformizar a jurisprudência da STJ, que é dentro da mesma turma. Então, não há embargos de divergência quando há divergência dentro de turma. Essa é a continuidade do julgado, do precedente, né? Isso aqui é de Minas, já é um agravo. Também falando de dano ambiental, voltado objetivamente para o poluidor direto, né, o causador do dano, e subjetivamente para o Estado, subsidiariamente, né? Bom, já falamos que adota, então, o direito positivo brasileiro a chamada teoria do risco administrativo. Você já notou? Ela é menos vantajosa para a vítima. Sim, senão seria sempre tendo que indenizar, né? Reconhece a possibilidade de excludentes da responsabilidade, né?
Quais são essas excludentes? A maioria fala culpa exclusiva da vítima, né? Intenção de causar o dano, o exemplo mais comum aí é da questão do suicídio, causou dano lá, né, por vontade própria. Se o Estado alegar, logicamente, que se o Estado alega, tem que provar, né? E aí, afasta o ato ilícito. Se afasta o ato ilícito, seja por dolo ou culpa, afasta a indenização, né? Essa é a pergunta que estará lá dentro de uma das nossas questões. Então, quem está comigo aí já está atento. Uma das questões, para marcar correta, né? Vai estar lá. Teoria do risco administrativo. Base para a responsabilidade objetiva. Admite a exclusão da responsabilidade estatal nos casos de comprovação de culpa exclusiva da vítima? O que vocês acham? Diga aí. Sim ou não, pessoal? Certo ou errado? Muito bem, Sara falou que está correto. Acabamos de afirmar, né? Teoria do risco administrativo é base para a responsabilidade objetiva. E admite o que é a exclusão da responsabilidade estatal nos casos de comprovação de culpa exclusiva da vítima. Fácil isso aí, Thiago? Wilgner, muito fácil? Falando. Tá tranquilo aí? Vamos lá. Uma discussão que a doutrina também coloca é a questão da culpa concorrente. Só coloquei aqui porque eu vi que tinha umas questões dessa, e um dos casos era a viatura do Estado está aqui, da polícia, um terceiro na sua mão de direção, lá o Raimundo, e veio a Josefina e entrou e veio a colidir, ao mesmo tempo que também a viatura estava em ação, veio a colidir com o carro do Raimundo, que estava na sua mão de direção. Só que naquele momento houve também a colisão da Josefina, que adentrou erroneamente ali na principal, né? E aí, naquela batida, o cara falou, olha, viatura, para quem que eu olho? Tem aqui o Estado, Josefina, etc e tal. Posso acionar um ou outro? Como que é isso, né? Bom, se teve essa culpa concorrente recíproca, o Estado vai alegar, falou, peraí, quem causou o dano também, né, ao adentrar ali foi o terceiro Josefina. Mas por que isso? Vai excluir? É uma excludente de ilicitude? Não. Mas pode o quê? Reduzir, atenuar, né? Então, se o juiz falar, olha, o dano do Raimundo foi 20 mil reais, 10 mil para o Estado, 10 mil para o Josefina. O que eu quero que você entenda? Então, a questão de culpa concorrente, né? Vítima, agente, ou terceiro, né? Chamado também como concausas, ela não é uma excludente de ilicitude, mas é uma atenuante, tá? É o que nós colocamos aqui, ó. Essa culpa não é excludente da responsabilidade, né? Culpa exclusiva da vítima. Culpa concorrente é fator de mitigação ou atenuante da responsabilidade. Nos casos de culpa concorrente, aplica-se a teoria subjetiva. Mas por que a teoria subjetiva? Porque vai ter que analisar dolo ou culpa, né? Quem foi culpado? Agiu com imprudência. Quem foi imprudente foi a própria vítima, porque ele também, o Raimundo não estava correto na sua mão de direção e veio a causar o dano, né? Então, são esses argumentos que eu quero que vocês pensem, né? Como o Estado e como o Estado vocês vão ter, né? Seja, muitos aqui, tem colega lá que é lá da secretaria, ele é procurador, doutor Ticiano, foi nosso aluno, está com a gente até dia desse também, pessoal.
Então, tem muitas oportunidades, né? Ela está estudando ali, Alan, Amanda, Ana, Lauro, acho que tinha caído, às vezes cai, né? A internet está retornando, Tiago. Então, o direito administrativo, vou falar a verdade para vocês, é uma área muito ampla, né? Seja para a gente que é servidor do Estado, é o caso que trabalha com o perfil também de advogado, e também qualquer situação que envolva o poder estatal, né? Vamos lá, colega que entrou aí, Tiago, Sara, Ana Lídia, bem-vinda. Muito bem, atenuante, mitigação. Mais uma perguntinha aí, só para a gente dar uma questionada. Olha lá. Segundo a teoria da causalidade, causa com causa, né? Alguns lutadores chamam de teoria, né? Números e sucessivas causas contribuem para a produção do evento. Todas as concausas são consideradas adequadas, né? O falante tinha saído. Todas as concausas são consideradas adequadas a produzir esse evento, uma vez que sem elas o resultado não teria ocorrido, imputando-se o dever de reparar o dano a todas ou a qualquer das pessoas que o provocarem. E aí, vamos pensar esse caso aí. O que vocês acham? Está certo? Está errado? Não sei. O que vocês acham aí? Teoria da concausa, é o que a gente acabou de falar, né? Essa ideia da culpa concorrente, né? Tá certo, né? Essa ideia da culpa concorrente ou inúmeras causas para o evento, né? Todas as causas são consideradas para produzir. O resultado não teria ocorrido, portanto, o dever de reparar o dano a todos qualquer pessoa que o provocar. Então, se a vítima também contribuiu, não exclusivamente para afastar totalmente o ato ilícito, mas parcialmente, é o que a gente chama de teoria da causalidade, ou com causa, ou responsabilidade concorrente, né? Pode aparecer, né, nas nossas objetivos? Pode, né? Já já eu volto a falar sobre elas, né? Já vai estar chegando aí para vocês, né? Fiquem tranquilos. Antes de terminarmos o nosso no 15º, 16º encontro, ali, 16º, a gente faz aquela geral para prepararmos aí, né? Vamos lá. Uma outra excludente é a chamada motivo de força maior, né? A gente já sabe, né? Involuntário, imprevisto, rompe-se nexo de causalidade, né? Entre a ação e o próprio dano, né? Acho que um dos pontos deixa eu ver, da medida provisória que eu estava lendo com vocês agora há pouco, deixa eu ver aqui. Presentes, se eu ver, não, nexo de causalidade e evento danoso. Ele fala de erro grosseiro, né? Que alguns doutrinadores também trazem como excludente o erro grosseiro não do agente, da própria vítima, né? Em algum momento aqui eu pensei que tinha visto a questão da força maior também. Então, os exemplos aí, né? Caso fortuito não é hipótese, né? Então, isso mesmo, eu estava pesquisando lá. É a questão, é o que aconteceu lá em Brumadinho e Mariana, né? Lá tinha uma concessão, se eu não me engano, que é a questão da mineração, né? E a empresa responde, né? Até hoje. E ali, ali foi um motivo de força maior, não é, porque era previsível, tanto é que tinham vários aparelhos de segurança que deveriam ter tocado, controlado, né? Mas foi um caso fortuito, não, né? E se você alegar caso fortuito, também não exclui a responsabilidade do Estado ou da pessoa jurídica
prestadora de serviço público, né? Então, essa questão do rompimento da dedutora, da adutora, principalmente lá foi o rompimento de uma barragem, né? Bom, culpa exclusiva da vítima e força maior, como excludentes da ilicitude e fundamentado na teoria do risco administrativo, tá? Em caso, olha, mais uma perguntinha aí, chegando no finalzinho do segundo, olha lá, em caso de fato danoso, caso de fato danoso a particular por força maior e culpa da vítima, pode haver exclusão da responsabilidade do Estado? Todavia, o mesmo não ocorre na hipótese de caso fortuito. Acabamos de falar, né, sabe? Caso de fato danoso, ou seja, um dano a particular, né, por força maior e culpa da vítima. Então, eu estou trazendo duas excludentes. Pode haver exclusão da responsabilidade do Estado? Pode, o Estado vai alegar. O mesmo não ocorre na hipótese de caso fortuito. Está correto? A gente acabou de colocar aí que essa teoria do risco administrativo é o que possibilita o Estado alegar as excludentes de ilicitude. Tranquilo até aí? Culpa de terceiro, né? Prejuízo pode ser atribuído a pessoa estranha. Esse caso aqui que eu tinha raciocinado, Raimundo na sua mão de direção, né? A viatura adentrando na avenida e a Josefina que veio a causar o dano, né? É totalmente estranho ao quadro da administração, né? Causado por atos de multidão, dano provocado, né? O Estado responde se tratar, vai discutir responsabilidade subjetiva, né? Então, os exemplos muito comuns que gera dúvida, e até coloquei ali na questão, pessoa que está na tutela do Estado, que está enclausurado, no caso do reeducando, está no penitenciário, do adolescente, do sistema de sócio, do cativo, né? A jurisprudência do STJ muitas vezes falava muito de responsabilidade subjetiva, que se reconhecia anos atrás uma ideia que provar a omissão nessas hipóteses teria que ser provado pela vítima. Mas, muitas vezes a vítima veio a falecer e era uma mãe, um pai, um esposo, enfim, um esposo, que estava movendo a ação. E aí o entendimento do STJ começa a redirecionar para a responsabilidade regra geral objetiva do 37, porque senão se torna uma prova diabólica, assim, no sentido, como é que vai provar que naquele dia que aconteceu, teve omissão do Estado, os agentes que estavam lá, enfim, é a chamada prova diabólica, ou seja, uma prova muito difícil, né? De você transferir isso para a vítima e ela tem que produzir, né? Para vir a ser responsável, para responsabilizar o Estado. Então, o que eu quero que vocês gravem? Primeiro, teoria, responsabilidade objetiva, regra, pelo risco administrativo, o Estado podendo alegar as excludentes. Culpa exclusiva da vítima, motivo de força maior, ou culpa de terceiro, totalmente distante do Estado, né? Fechando esse primeiro momento, falar, em caso de danos causados por atos de multidão, somente é possível responsabilizar o Estado caso comprove a participação culposa, ou seja, omissão, né? Negligência, imprudência, né? Essa resposta é uma das provas, lá do exame de ordem que eu vi, ela é considerada correta, tá? Aqui no caso de multidão, que é a hipótese lá da culpa de terceiros, né? Se for responsabilidade do Estado, vai ter que discutir dolo ou culpa, no caso aqui está culpa, né? Ou seja, deixa de se observar a responsabilidade objetiva e passa a ser uma análise subjetiva do dano, né? Finalizando aí, ó, olha lá, o legislador constituinte só cobriu o risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos. Não responsabilizou objetivamente a administração por atos predatórios de terceiro. O legislador, ou seja, a Constituição, não, 37, parágrafo 6, só cobriu o risco administrativo
da atuação ou inação do servidor. Ou seja, se houve, né, um dano causado ali pelo servidor. Não responsabilizou objetivamente a administração por atos de terceiros. E aí? Certo ou errada essa aí, Amanda? Correta, né? Acabamos de falar, né? Constituição 37, objetivo, tem que ter dano causado pelo agente, né? E não responsabiliza ali se for causado por atos de terceiros. Atos predatórios, né? Estava assim na questão lá. Predomina culpa exclusiva da vítima, força maior corrupção, excludentes de causalidade, rompendo o nexo causal. Anota aí, Wilger. Marca a alternativa correta. Predomina, né, na responsabilidade civil do Estado, a culpa exclusiva da vítima, motivo de força maior e culpa de terceiros são excludentes de causalidade, né, próprio ilícito. Verdadeiro ou falso? Tiago. Verdadeiro. Aqui um quadro para fechar o nosso primeiro tempo. Também com fonte no MASA, né? Que é a bibliografia básica que eu coloquei para vocês. Regra está aqui. Risco administrativo, teoria objetiva, culpa exclusiva da vítima, força maior, fato de terceiro, é adotado como regra geral, tá? Pode haver exceções? Pode, né? Acidente de trabalho, né? Tá como exemplos ali, né? Questão da DPVAT, né? Tá como exemplos da doutrina de direito administrativista. Vai para a primeira fase, quem vai fazer o provão para acertar as 40, né, ela? 40 vira 30, estudando o código de ética, né? Vou parar nesse quadro aqui, nesse primeiro momento, só para lembrar, ó. As parciais do segundo bimestre, vocês que já estão aqui comigo, anotem aí, vou colocar até o final dessa semana, mais tardar o início da outra, no encontro 13, que é o encontro de hoje. Vou deixar lá na pós-aula, tá? Vai estar lá um link, vai estar as questões, vai estar escrito questionário, né? Questionário, avaliação parcial, segundo bimestre, tá? Então, vai estar no encontro 13, os colegas que vierem, está surgindo, está vindo, né? Peça para eles participarem também dos nossos encontros. Para avaliação parcial, não basta a resolução de questões, que vai estar lá no 13, tem que ter assiduidade, tem que estar no portal. Todo mundo entrou hoje no portal? Não vai entrar no portal, tem que entrar na disciplina de responsabilidade de direito administrativo e na de direito administrativo baixar, olhar, já baixei todas, olha naquele dia, eu encontro tese hoje, hora do intervalo entre, né, a gente vai parar agora até as 8h45, entre, acesse, dá uma olhada no material da encontro 12, que foi esse aditivo, tá? Vê se já tem algum questionário lá no treino. Ah, não tem, Inês, não coloquei ainda, né? Então, acesse essa assiduidade, nós estamos monitorando e vendo, olha, o colega entrou no encontro 1 e 2, nunca mais voltou, não está acessando o material, ou já acessou todos de uma vez só e não voltou mais. Tem 2, 3 semanas que ele não olha. Então, essa assiduidade e todo mundo fez aquele sempre, sei como chama lá, o desafio nota máxima, vocês fizeram? Todos os exercícios, todas as questões, esses questionários, pessoal, no final do semestre, às vezes você vai falar, poxa, eu participei fiz a prova, saí bem, mas minha nota caiu. Por quê? 1, não teve assiduidade no portal, na disciplina. 2, não fez desafio nota máxima, é um deles, né? Que eu acho que a maioria de vocês realizam, tá? Beleza até aí? Alguma dúvida desse primeiro tópico aí, pessoal? Alan, alguma dúvida? Amanda?
Ana Lídia, Érica. Questão da oficial, alguns colegas me perguntaram, oficial, ainda nós não estamos falando de data, estamos aguardando orientação da direção, mas permanecendo que a gente vai, nesse momento da pandemia, aí a gente vai ser semelhante ao primeiro bimestre, né? Que aí vai ter um link para os questionários, vai ter aquele tempo para fazer, acredito eu, conforme o primeiro bimestre, então vai ser bem semelhante, mas estamos aguardando ainda orientação da direção, tá bom? Não havendo dúvidas, meninos e meninas, já retornarei aí às 8h45. Quem tiver, permaneça comigo. Né? Ah, e eu estou vendo aí, o pessoal está saindo e não está voltando, né? Sai no segundo horário. Estou de olho, hoje é sexta-feira. Não tem que sair de cá, né? Os senhores estão estudando. Quem, logicamente, tem que trabalhar, plantão, alguma coisa diferente. Mas os senhores permanecerão aí no segundo horário, beleza? Pessoal, até daqui a pouco. Já volto, tá bom? Estou parando agora a gravação e retornaremos. Tem uma mãozinha, Sara, diga. Ué, vocês têm acesso à mãozinha, mas não tem acesso ao chat, a mensagem de conversa? Diga, Sara. Não, eu só queria testar. Ela apareceu agora. Quando você põe a mãozinha, significa que você quer falar algo, né? Mas tudo bem, a mãozinha ela some depois de um tempo, tá? Tenta aí a conversa, vê se vocês não estão tendo aí. Não, professor, o chat a gente não tem acesso. Chat não, né? Então tá bom, meninos. Vou finalizar agora a gravação e retorno no segundo horário, tá bom? Sara, não vai embora, você tem o costume de não votar no segundo horário.